Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Josué. Versículo 1 do capítulo 7. A infidelidade de Acã, ao compartilhar de coisa amaldiçoada, resultou na ira de Deus contra toda a nação. A genealogia das 5 gerações de Acã até Judá é a mais longa de Josué e enfatiza a conexão de Acã com uma das 12 tribos, e assim com toda a nação. Israel sofreria pela ação de Acã, tanto quanto foi abençoada pelas ações de Josué. Versículo 2 do capítulo 7. Josué novamente manda espias antes de um ataque. Ai, como Jericó pode ter sido um posto avançado para a proteção de Bate-Aven, Betel e outras cidades na região montanhosa central, e por essa razão formava um obstáculo para o avanço de Israel. Versículo 3 do capítulo 7. O relatório desses espias contrasta com o dos espias de Jericó. Em vez de confessar as promessas e os atos de Deus, estes espiões focaram nos detalhes estratégicos do que parecia ser um alvo fácil. Versículos 4 e 5 do capítulo 7. O número das mortes não foi grande. O temor e o desânimo dos israelitas eram devidos mais à ira do Senhor do que à escala humana da derrota. A desobediência em Israel representou um grande retrocesso. Agora, os israelitas encontravam-se na situação dos cananeus, pois o coração do povo se derreteu. Versículo 6 do capítulo 7. As ações de Josué foram as de alguém em luto. Só então a arca do Senhor foi mencionada. Sua ausência na parte inicial do capítulo representa a ausência da presença e da bênção de Deus naquilo que aconteceu. Versículos 7 e 8 do capítulo 7. Josué orou em favor de Israel, tal como Moisés tinha feito em circunstâncias parecidas. Josué perguntou por quê, pois ele entendia que o que aconteceu contrastava com sua compreensão das promessas de Deus. Era uma pergunta que exprimia uma verdadeira fé perplexa diante das circunstâncias. Não foi encarada como rebeldia. Versículo 9 do capítulo 7. O desafio ao grande nome de Deus faz lembrar a intercessão de Moisés em favor de Israel com o mesmo argumento em Números 14, versículos 13 a 19, dizendo que a reputação de Deus estava em jogo. Versículos 10 e 11 do capítulo 7. O pecado de um homem trouxe culpa a toda a comunidade da qual ele fazia parte. Temos aqui uma outra indicação da natureza do pecado. O conceito da aliança de Deus inclui a fidelidade às suas promessas, bem como as consequentes obrigações do povo de Israel que havia recebido as promessas. Foi violada a ordem de Deuteronômio 20, versículos 16 e 18, e de Josué 6, versículo 17. Versículo 12 do capítulo 7. Enquanto as coisas dedicadas à destruição permanecessem no acampamento, Israel seria consagrado à destruição. Deus não lutaria por eles, nem estaria presente com eles. A causa da derrota de Israel em Ai não foi uma falha nas promessas de Deus, mas sim a desobediência. Versículo 13 do capítulo 17. A ordem para Israel se santificar sugere que eles se examinariam e a própria família para descobrir o responsável pelo pecado, ou que eles se preparariam para um encontro com Deus no dia seguinte. Versículo 14 do capítulo 7. Provavelmente haveria o uso do urim e do tumim para lançar as sortes. A tribo, a família e a casa eram os elementos básicos da sociedade israelita, a qual pode ser entendida em termos de uma família grandemente ampliada. Cada grupo maior viria perante Deus e ele selecionaria o subgrupo do componente maior. Versículo 15 do capítulo 7. O ato de Acã foi uma ação contrária à natureza de Israel como povo em relação de aliança com Deus, e, portanto, um ato de loucura. É provável que todos os membros da família de Acã tiveram alguma parte nessa desobediência ao mandamento de Deus, e por isso todos seriam punidos. Versículo 16 do capítulo 7. Parece que foi usado o Urim e o Tumim para descartar os grupos. Versículos 20 e 21 do capítulo 7. Acã cobiçou o que viu e assim violou o 10º mandamento. As palavras de admissão de Acã são registradas porque isso era necessário para se lidar com o pecado. Versículos 24 a 26 do capítulo 7. A ligação da família com o seu representante, para o bem ou para o mal, ilustra o papel fundamental da família no Antigo Testamento. Israel apedrejou Acã e sua família porque esse era o modo usado em Israel para se punir certos pecados. Quando Acã e sua família foram apedrejados e depois de mortos, queimados com seus bens, a ira de Deus cessou.
pois a ira de Deus é justa e cessa quando o pecado é resolvido. O nome Acã significa perturbador de Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículo 1 do capítulo 8. Quando Israel se santificou e obedeceu à voz de Deus, ele se uniu de novo a Israel, dando-lhe vitórias. Como com a promessa acerca de Jericó, as instruções de Deus a Josué começaram com a promessa de que a vitória já estava assegurada. Versículo 2 do capítulo 8. Todas as pessoas de Ai deveriam ser destruídas, no entanto, seria permitido que Israel se apossasse do gado para seu próprio uso. A mudança demonstra que era possível uma flexibilidade na questão da dedicação de coisas a Deus. O uso de uma emboscada é uma estratégia conhecida no Antigo Oriente e foi usada mais uma vez na história de Israel. Versículo 3 do capítulo 8. Josué enviou o exército à noite para que não fossem detectados. Versículos 4 e 5 do capítulo 8. Alguns supõem que seria indigno da parte de Deus mandar Josué usar de astúcia nessa operação militar. Mas se a guerra em si está certa, não se pode negar que o emprego dos meios costumeiros para facilitar a vitória é admissível, se estes não violaram contratos e alianças ou a fé. Esta emboscada poupou muitas vidas israelitas. Versículo 8 do capítulo 8. Depois de capturarem Ai, eles deveriam incendiá-la como fizeram em Jericó. Josué entendeu isso como a ordem do Senhor, uma mensagem que ele tinha recebido diretamente da parte de Deus. Versículo 12 do capítulo 8. O número difere dos 30.000 no versículo 3, o que pode indicar que havia duas unidades atribuídas a diferentes aspectos da emboscada. Versículo 13 do capítulo 8. As posições das forças de Josué estavam longe do caminho pelo qual se esperava que se aproximassem, a sudeste de Ai, provendo mais um elemento de surpresa. Versículos 14 a 17 do capítulo 8. O ardil funcionou e Ai foi esvaziada de seus habitantes. O ataque ocorreu cedo, quando a vantagem estaria com as forças principais de Israel, porque o sol nascente cegaria o exército de Ai em sua perseguição das forças de Josué a leste. Versículos 18 e 19 do capítulo 8. A lança na mão de Josué simbolizava guerra, de modo que a ação de Josué declarou o início das hostilidades. A lança é também uma arma ofensiva, indicando o ponto decisivo na batalha. Israel passou da defensiva à ofensiva quando o exército de Ai experimentou o inverso. Os homens da emboscada executaram sua tarefa sem resistência. Versículos 20 a 22 do capítulo 8. Enquanto o corpo principal de Israel volvia-se para o oeste em perseguição ao exército de Ai, os guerreiros da cidade foram rechaçados. Nessa hora, viram Ai em chamas e encontraram os homens da emboscada saindo da cidade e bloqueando sua retirada. Contidos entre as duas forças e em desespero por causa da destruição de suas defesas, eles foram facilmente derrotados e seu exército foi destruído. Versículo 23 do capítulo 8. A captura do rei de Ai era um ato simbólico, porque ele tinha liderado a derrota do exército israelita anterior enviado contra ele. Agora, seu papel como líder derrotado contrastava com o papel vitorioso de Josué. Versículos 24 a 27 do capítulo 8. A destruição de todos os habitantes de Ai cumpriu a ordem clara do Senhor no versículo 2, assim como a ação de poupar o gado. Versículo 28 do capítulo 8. A palavra Ai significa ruína. Como Jericó, esta cidade derrotada seria um memorial da vitória de Israel. Versículo 29 do capítulo 8. O fato do corpo do rei de Ai ser pendurado o expôs à vergonha. Em Israel, era proibido deixar um corpo de um dia para o outro exposto desta forma, como vimos em Deuteronômio 21, versículo 23. Versículo 30 do capítulo 8. O Monte Ebal é imediatamente ao norte de Siquém, onde Abraão ouviu a promessa de Deus de que daria a terra prometida aos seus descendentes e onde ele também edificou um altar a Deus. Isso foi em Gênesis 12, versículos 6 e 7. O altar edificado por Josué naquele mesmo local, muitos anos mais tarde, representou a repetição e a renovação das promessas da aliança entre Deus e Israel. A edificação desse altar no Monte Ebal e a leitura da lei ali revela 4 princípios para a compreensão do livro de Josué. Primeiro, o direito de possuir a terra prometida dependia do reconhecimento do pacto com Deus e da lealdade a este. Segundo, o acesso de Israel a Deus era sempre pela fé, mediante o sacrifício e a expiação pelo sangue. Terceiro, a continuação das bênçãos de Deus dependia dos israelitas se dedicarem a ele com fé e amor sinceros. Quarto, a palavra de Deus escrita era a autoridade suprema para o seu povo e o fundamento para terem a bênção de Deus ou sua maldição. Versículo 32 do capítulo 8. A cópia da lei de Moisés por Josué
foi ordenada em Deuteronômio 27, versículo 3. Ela se assemelhava às ações do rei, que tinha de fazer sua própria cópia da lei. Versículo 33 do capítulo 8. Em Deuteronômio 27, versículos 12 e 13, metade de Israel tinha de ficar de frente para o monte Ebal e metade de frente ao monte Gerizim, a fim de pronunciar as bênçãos e as maldições pela obediência ou desobediência do pacto. Este relato em Josué incluiu o estrangeiro e também aquele que houvesse nascido no seu meio. Deste modo, toda a nação e todos que viviam com Israel estavam presentes e em pé ao redor da arca do pacto do Senhor. Versículo 34 do capítulo 8. Josué representou Israel tanto na escrita quanto na leitura do pacto com as bênçãos e as maldições. Versículo 35 do capítulo 8. A perfeita obediência de Josué é salientada. Aqui, novamente, a totalidade de Israel é enfatizada, incluindo mulheres e crianças, bem como os oficiais. Os estrangeiros também foram incluídos. Essa reunião do povo de Deus para ouvir essa palavra continuou nos tempos da igreja do Novo Testamento. Agora nós vamos estudar o capítulo 9. Versículos 1 a 2 do capítulo 9. Os reis ouviram sobre tudo que os israelitas estavam fazendo, porém não tiveram medo. Na verdade, se reuniram para lutar contra Josué e Israel. A derrota de Israel em Ai os fizeram crer que poderiam vencer Israel. O pecado de Acã teve efeitos de longo alcance, como acontece com todo pecado. Se Acã não tivesse pecado, talvez o avanço de Israel na terra prometida teria sido muito mais fácil e menos violento. Versículo 3 do capítulo 9. Os habitantes de Gibeão, mais espertos, reagiram de maneira diferente. Eles não procuraram destruir Israel, mas se juntaram a ele. Versículos 4 a 6 do capítulo 9. Uma vez que Israel tinha recebido ordens para destruir todos os povos em Canaã, os gibeonitas quiseram parecer como se não vivessem nas proximidades. Os gibeonitas fingiram que eles viviam fora da zona potencial de interesse de Israel. Os israelitas estavam dispostos a fazer um tratado com eles, tendo em vista as disposições de Deuteronômio 20, versículos 10 a 18. Esse tratado forçaria os filhos de Israel a pouparem os gibeonitas. Versículo 8 do capítulo 9. A designação dos servos de Israel que os gibeonitas deram a si mesmos implica que eles aceitaram uma relação de nação vassala ao povo de Deus. Versículos 9 e 10 do capítulo 9. A confissão dos gibeonitas se assemelha à de Raabe em Josué 2, versículos 9 a 11. Sua expressão de fé em Deus baseava-se nos atos históricos de Deus de redenção com respeito ao seu povo. Os gibeonitas mencionaram os mesmos atos de redenção que Raabe mencionara, a obra de Deus no Egito e a vitória contra Seom e Og. Versículos 13 e 14 do capítulo 9. Os israelitas deveriam ter buscado o conselho do Senhor, mesmo que não seja especificado como eles deveriam buscar esse conselho. Mas, tal como em Josué 5, versículo 6, houve a falha de Israel de não obedecer a Deus. Também não se menciona Josué nas negociações iniciais, o que implica que haveria problemas. Versículo 15 do capítulo 9. O fato de Josué ter feito um acordo de paz com os gibeonitas, sem consultar o Senhor, demonstra sua própria cumplicidade nas ações. A referência à paz e a confirmação com juramento pelos líderes da comunidade vinculou Israel a um tratado de relacionamento com os gibeonitas que não podia ser rompido. Versículo 17 do capítulo 9. Tendo descoberto o ardil dos gibeonitas, os israelitas partiram de viagem e no terceiro dia chegaram às cidades dos gibeonitas. Versículos 18 e 19 do capítulo 9. Esta murmuração do povo de Israel contra os príncipes tinha uma razão de ser, pois a atual liderança não buscou a orientação de Deus e imprudentemente vinculou Israel a um tratado com um povo cananeu. Versículo 20 do capítulo 9. Os líderes não desejavam violar o seu juramento e, por meio disso, acrescentar ao seu delito um segundo pecado. Versículo 21 do capítulo 9. Os estrangeiros que vivessem na terra de Israel deveriam desempenhar o papel de cortadores de madeira e tiradores de água. Versículos 22 e 23 do capítulo 9. Josué pronunciou uma maldição contra os gibeonitas por terem feito Israel desobedecer a ordem de Deus de destruir todos os habitantes de Canaã que não deixassem a terra. Versículo 27 do capítulo 9. O perigo representado pelos cananeus restantes na terra prometida era que eles fizessem Israel abandonar ao Senhor para servirem aos outros deuses. A implicação dessa maldição é que os gibeonitas serviriam na casa do Deus de Israel sem serem contados como membros do seu povo. Os rituais e sacrifícios do tabernáculo requeriam suprimentos de madeira e água.
Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Josué.